Bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser com todos vocês que vão ouvir esta mensagem. Queridos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha estar no seu coração e que você venha pedir ao Espírito Santo para encher sua vida hoje, neste dia. Amém? Agora, para que Ele venha falar com você neste dia. E ao longo que você ouvir essa mensagem, você venha ser bem abençoado. O tema da mensagem, querido, é busque sabedoria e peça sabedoria a Deus. Nós vimos um capítulo da Bíblia onde Deus pediu a Salomão que ele pedisse qualquer coisa. Deus deu essa orientação a Salomão. E Salomão pediu que sabedoria. E Deus ficou muito feliz com a resposta de Salomão. Porque Salomão não pediu vingança, não pediu morte de seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu triunfo sobre seus inimigos, mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. E é algo que eu falei com vocês aqui, que nós devemos pedir a Deus todos os dias, pedir a Deus sabedoria. Nós vamos ver, queridos, qual a fonte da sabedoria. O que a sabedoria ela faz nas nossas vidas. Como nos tornar um homem sábio, como nos tornar um homem cheio de sabedoria vinda de Deus. Já falei aqui que existem três coisas: sabedoria, inteligência e conhecimento. A sabedoria é a única das três que vem de Deus. É a única das três que vem de Deus. Com a sabedoria, você pode adquirir até conhecimento e ter inteligência. O conhecimento você adquire através dos livros, você adquire através de um esforço pessoal, mas a sabedoria não, a sabedoria vem de Deus. A inteligência também você pode adquirir buscando a sabedoria. Então, perceba que você precisa ser inteligente e ter conhecimento, mas a princípio de tudo, você precisa ter a sabedoria. A sabedoria, queridos, nesses tempos finais da igreja, nesses tempos finais, é o que mais é de precioso. E quando eu falo precioso, eu falo de comportamento e convivência no mundo que nós estamos. Porque o mundo já é dos malignos. E se você não tiver sabedoria para criar seus filhos, se você não tiver sabedoria para conviver com seu vizinho, se você não tiver sabedoria para conviver com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu pastor, até dentro da igreja, se você não tiver sabedoria, você não vai ter êxito. É necessário você ter sabedoria para você conviver com as pessoas. As pessoas são de temperamentos diferentes. Já falei aqui que tem 4 temperamentos: fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. Então você precisa saber lidar com essas pessoas também. Então vamos ver na Bíblia como proceder com sabedoria. Como proceder com sabedoria. E é um assunto que eu sempre me encantei, no bom sentido da palavra, que sempre me debrucei, foi esse assunto sobre sabedoria. Com sabedoria vem o discernimento, né? Com sabedoria você vê um discernimento, você vê uma coisa 10 anos lá na frente. Com a sabedoria você vê uma coisa de uma geração. Com a sabedoria você vê coisas que às vezes a ciência estuda anos, anos e anos. Deus lhe dá essa sabedoria que você vê em poucos minutos. Em poucos minutos você tira aquela conclusão ali. Algo que a ciência colocou em anos. Eu vejo muitas pessoas simples, humildes, pessoas que não teve nem estudo, nem primeiro grau. E se você falar com ela sobre algo, ela tem uma sabedoria divina que poucos cientistas têm, né? E porque essa sabedoria ela se desenvolve em conhecimento e inteligência. Vamos lá. O texto que nós vamos usar, queridos, é Provérbios capítulo 9, que diz o seguinte: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavou suas 7 colunas. Aí vem aqui os paradigmas aqui. Já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho, já preparou a sua mesa, ou seja, fala de preparação, fala de arrumação, fala de bagunça. Queridos, uma coisa que você precisa saber, a primeira coisa para você se dar de bem na sua vida espiritual, material, é a sua vida espiritual. Você tem que arrumar a bagunça. O que é bagunça? Arrume bagunça que é sua vida.
Coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas que precisam ser colocadas no lugar. Eu me lembro que em 2016 eu tinha várias coisas que estavam fora do lugar. Várias coisas que não estavam fluindo. E eu fui procurar saber de Deus por quê? Porque eu orava muito, jejuava muito, vivia em cima do monte. Mas Deus falou comigo, olha meu servo, você precisa arrumar bagunça. Sua vida está toda bagunçada. São pequenas bagunças, e a Bíblia fala que quem destrói a vinha não são as pequenas raposinhas, e sim as grandes raposinhas que destroem a vinha. Eu estava cheio de pequena bagunça aqui, pegando bagunça ali, e aquilo estava travando a minha vida. Mas, querido, depois que eu coloquei tudo no lugar, tudo no lugar, meu amigo, minha vida fluiu, fluiu de tal maneira, que eu fiquei maravilhado, estimável, eu fiquei sublime e dei muitas glórias a Deus daquilo que Deus fez. Porque apenas eu arrumei a bagunça, estava tudo empunhado e Deus me deu sabedoria e eu arrumei a bagunça. Quem é simples, volte para aqui aos faltos de entendimento, diz: vinde, comer o meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Ou seja, a sabedoria ela convida você, ela faz o convite para você beber da sabedoria. Deixe os sensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Agora a sabedoria ela dá dica, olha, você vai deixar aquilo que é tolice. Você não vai andar com os tolos, você vai respeitar os tolos, mas não vai andar com os tolos. Porque, querido, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Nós, eu e você, somos a média das 5 pessoas que nós andamos. A média das 5 pessoas que nós andamos, daquilo que nós ouvimos. Por exemplo, se o cara ouve pessoas aí que estão no mundo, por exemplo, você pega a juventude de hoje, aí ouve a Anitta, ouve Pablo Vittar, ouve essa turma aí, né? Você pode ter certeza que Poixá, Felipe Nelo, Felipe Neto, né? Felipe Neto, você pode ter certeza que vai ser uma geração totalmente desprovida da sabedoria e desprovida da graça de Deus. Por quê? Porque eles vão estar indo para o caminho tortuosos, e assim foram pessoas que influenciaram eles, né? Então, você pega esses 4 elementos aí, e mais outros aí, são milhões que estão multiplicando aí pelo YouTube, pela internet, pelas redes sociais, e tem o que? Colocado os jovens à perdição, em todos os sentidos falando, colocando os jovens contra Deus, colocando os jovens contra a palavra de Deus, colocando os jovens contra as leis de Deus, colocando os jovens contra os paradigmas divinos, colocando os jovens contra a teologia divina, colocando os jovens contra a santidade de Deus e fazendo com esses jovens odiarem a Deus. E aí, meu amigo, ocorre aquilo que está em Romanos, né? Varão com varão e aquela coisa toda e tal. Por quê? Porque eles são resultados de pessoas que estavam cercando. Alguém já dizia, você tem que ser a pessoa mais, digamos, entre aspas, burra da mesa. Se você estiver na mesa de 5 pessoas, você tem que ser o mais burro, porque você tem que estar aprendendo, você tem que estar buscando conhecimento, né? Porque, e outra coisa, conhecimento, queridos, não quer dizer títulos acadêmicos. Eu conheço pessoas que têm títulos acadêmicos, até são professores universitários, mas são pessoas que são ignorantes, tolas, pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal. Já um carpinteiro, já um simples vendedor na rua, tem muito mais sabedoria do que esse tipo de pessoa. Então, não fique nem esteja o preconceito de que os títulos, né, universitários, né, vale da sabedoria, não. Agora, tem muitas pessoas que têm títulos universitários que podem e têm sabedoria. O que repreende o escarnecedor? Aqui começa o ponto que eu quero falar para vocês. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Ou seja, quando você vai de bom coração repreender uma pessoa que está escarnecendo de Deus,
das coisas santas, da família, daquilo que é de valor, de princípio, você vai receber uma bordoada na sua cabeça, meu amigo. Você vai receber um chega para lá dos bons, vai receber uma reação insana, absurda, um desatino muito grande da pessoa. Porque como a Bíblia fala, eles se acham dono da verdade. Com um tipo de pessoas assim, o que eles merecem, como diz o pastor Ney Barreto, é o silêncio. Com um tipo de pessoas tolas, já que você não pode dar uma opinião, você tem duas coisas. Você mostra com a sua vida, três coisas, melhor. Mostre com a sua vida, né? Ore por eles e fique em silêncio. Fique em silêncio. Queridos, eu nunca me bati com pessoa tola. Nunca me bati com pessoa tola. Por quê? Porque meu pai já tinha me ensinado esse nível de sabedoria. Né? Quando eu vejo que a pessoa está falando tolice demais e ela não quer me ouvir, não quer despreza a palavra da minha sabedoria, como diz a Bíblia aqui, a Bíblia fala sobre isso, eu simplesmente me calo e deixo que todos vejam que é o qual tola essa pessoa é, o qual insana essa pessoa é. Porque, queridos, na justiça de Deus, na matemática de Deus, na coerência de Deus, Deus não deixa nada barato. Deus vai requerer conta de tudo que passou. Então, agora nós temos que saber nos comportar, saber nos comportar. Eu fiquei um ano trabalhando na rádio aqui, na nossa cidade que eu estou, de São Gonçalo dos Campos, e eu vi quantas pessoas ouviam a rádio, quantas pessoas eram edificadas. E as pessoas me paravam na rua, esse programa é muito bom, porque você exala a palavra de sabedoria. Eu falei, olha, a minha fonte é a Bíblia, a minha fonte é o Espírito Santo. De mim mesmo eu não posso ter nada. É o Espírito Santo que me guia a falar essas verdades bonitas e lindas e inefáveis. E outra, procuro viver. Não procuro falar, eu procuro também viver. Porque existem pessoas que ela falam muito bem da Bíblia, que ela tem o discernimento, a inteligência de falar. A Bíblia não tem discernimento, mas tem inteligência. E ela fala de Platão, fala de Agostinho, pega o seu meu pastor, tal, e friamente. Mas na primeira prova que tem, é porque uma vez que você fala da Bíblia, você vai ser testado. Uma vez que você fala da Bíblia, você vai ser confrontado, para ver se realmente você vive a palavra de Deus. E a primeira coisa que a pessoa faz é cair naquela esparrela. Por quê? Porque, queridos, de boca, como diz o outro, até Satanás é crente. Mas ele crê e estremece. Mas nós devemos ser servos de Deus e cumprir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O que censura o ímpio recebe a sua mancha, ou seja, aquele que vai dar um conselho ao ímpio, meu amigo, o ímpio vai caluniar ele, o ímpio vai defamar ele, o ímpio vai cometer injúria contra ele. Por quê? Porque o ímpio, ele é uma parede de tolice. Ele se esbarra na parede de tolice. O ímpio é uma ilha onde está cercado, cheio de tolice por todos os lados. São pessoas que são dignas da misericórdia de Deus, dignas da graça de Deus, da salvação. Nós não somos melhor do que ele em nada, apenas a única coisa que nos difere é que nós temos a presença do Espírito Santo e buscamos, que difere dele. E isso já é tudo. E isso é tudo. Mas simplesmente isso. Porque se eles quiserem, queridos, a minha oração é que tem um versículo na Bíblia que fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e seguem a plena libertação do conhecimento de Cristo. E é esse desejo que eu tenho para todas as pessoas que se salvem. Eu quero que todas as pessoas se salvem. Eu faço o meu desejo, o desejo de Deus. Aquilo que Deus exprime, aquilo que Deus sente, fala na sua palavra, é o que nós, servos de Deus, filhos de Deus, devemos fazer também. Devemos fazer também. Amém? Vamos lá. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e o sábio amar-te-á. Meu amigo, é isso que acontece. Isso aqui eu acho fantástico. Quando você repreende um escarnecedor, um cara que não é sábio, porque a sabedoria vem com humildade, você vai ver ali a sabedoria, como é que vem a sabedoria. Quando você repreende o ímpio, o tolo,
você vai receber bordoada pela cara. Você vai ser chamado de tudo que é tipo de coisa e todo tipo de acusação você vai sofrer. Agora, quando você repreende o sábio, opa, aí eu acho lindo. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ele vai amar, queridos. Ele vai amar. Quando você repreende o sábio, ele vai, meu Deus do céu, realmente estou errando. Onde é que estou errando? O que é que eu posso crescer? O que é que eu posso avançar? É por isso que nós temos que ter mentores. Nós temos que ter mentores, queridos. Mentores de fora, de dentro, pessoas próximas. A Bíblia fala que numa multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Nós precisamos ter mentores, independente da igreja que você faz parte. Você precisa ter o seu pastor. Você precisa ser mentorado pelo seu pastor. Nós precisamos ter mentores. Hoje em dia não existe cristão que viva uma vida solitária. Cristão tem que ter um mentor. Um cristão, você que é cristão verdadeiro, você tem que ter um pastor para lhe orientar. Um pastor para falar para você aquilo que você... Porque o pastor, ele não fala de si mesmo, o verdadeiro pastor. O bode não, o bode ele fala de si mesmo, o lobo. Né? Lobo para liderança e bode para ovelhas, né, para liderados. Lobo para liderança e bode para liderado. Mas quando você tem um verdadeiro pastor, a Bíblia fala que o verdadeiro pastor dá ovelha para suas ovelhas. Ele vai lhe ensinar o caminho que você deve andar. Ele vai lhe repartir. Então, ele vai repartir a sabedoria para você. Então, ame seu pastor. Ontem foi o dia do pastor. Ame seu pastor. O pastor é um ofício lindo. Eu sei que muitas pessoas não reconhecem, mas muitas pessoas reconhecem. Mas divinamente, humanamente também, pastores é um ofício lindo. E eu sou grato a Deus pelos milhares de pastores que eu passou na minha vida, que eu bebi do conhecimento, né, através de mídias sociais, através de... Eu me lembro que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, não, 20 anos atrás, não tinha hoje que nós temos a internet, a interação das redes sociais. Eu escutava pelo programa de televisão muito cedo. Meu pai colocava ali os pastores, né, que eu ouvia com afinco. Tinha também outros pastores que pegava, na época era fita cassete, CD, né, e colocava ali aquelas fitas cassete. Me lembro como hoje, de vários pregadores, ali me regozijava, me enchia. E hoje eu faço a mesma prática, né, porque é algo que o sábio tem que fazer. Agora, hoje são as redes sociais, muito mais fácil. Porque antigamente você pegava uma fita cassete, você tinha que colocar no videocassete para ele rodar e ali no controle remoto, e era muito mais complicado. Você pegava também uma fita cassete pequena, que era só áudio, colocava ali e você ouvia, mas tudo foi uma bênção. A sociedade foi evoluindo. Mas quantos pastores, queridos, eu ouvi aí, que me edificava muito, né? São listas aqui enormes. E eu louvo a Deus porque eu pude conhecer agora, né? Deus colocou para mim uma nova leva de pastores que eu tenho amado, eu tenho bebido o conhecimento desse povo, desses homens de Deus. São pessoas assim extraordinárias que eu falo, meu Deus, eu quero ser igual a esse povo, né? E eu estou me tornando um deles, um pastor sábio, né? A Bíblia fala que dar-te esse pastor sábio, né, que venha governar segundo o entendimento de Deus, com sabedoria e entendimento. Dá-te pastores, segundo meu coração, que governem com sabedoria e entendimento. O pastor tem que ter, o verdadeiro pastor ele tem essa característica, né? Então, meu amigo, ame o seu pastor, ore por ele, né? Abençoe a vida dele. Às vezes eu vi uma pessoa que ficava indignada porque o pastor recebeu um presente. Eu vi um cidadão um dia ficou indignado porque a igreja reuniu e deu um carro ao pastor. E deu um carro ao pastor, o cara ficou indignado. Falei, meu amigo, as pessoas do mundo recebem várias coisas e ninguém fala nada. Pessoas que estão ali para destruir famílias, para destruir lares. E um pastor que dá sua vida pelas ovelhas não pode receber um bem desse. Então, fica difícil conversar com essas pessoas, que tamanha é a tolice, né? Dá instrução sábio, e ele se fará sábio, mas sábio. Ensino justo, ele crescerá em entendimento. Queridos, eu amo a correção e eu amo a instrução.
Eu amo a correção e amo a instrução. Eu busco pessoas mais sábias do que eu em todas as áreas. Em todas as áreas eu busco pessoas que são mais sábias do que eu. Pessoas que têm um entendimento maior do que o meu. Porque existe, queridos, quando esse tempo de quarentena, quando eu me debruço sobre o Instagram, eu vejo aí, meu amigo, tantos pastores nas redes sociais com conhecimento exalando, e a gente percebe que o Espírito Santo confirma. Eu pego minha canetinha, pego meu caderno, minha agenda e começo a anotar tais conhecimentos. E isso me faz um bem para a alma muito grande, faz um bem para a minha alma muito grande, porque eu preciso aprender com aqueles que são mais sábios do que eu. E é assim por diante. E a sabedoria ela nunca se esgota. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Minha mãe um dia ela falou algo para mim que me alegrou muito meu coração. Ela falou que começa a dizer que Deus continue preservando a sabedoria que ela viu em mim. Minha mãe. Né? Minha mãe era um pouco mais calada, tal, né? Mas ela falou assim: ó meu filho, você é um homem sábio, que Deus continue preservando a sabedoria que você tem. Eu falei, amém, minha mãe. Aquilo me alegrou de uma forma tremenda. Aquela simples palavra que ela falou para mim me alegrou de uma forma muito grande. Né? Então, e isso eu procuro colocar adiante. Agora tem uma coisa que ele fala aqui, ó, não repreenda o escarnecedor, mas dê conselho ao sábio, instrua o sábio, instrua o sábio. Porque o sábio, ele não vai ver a correção como uma repreensão. Ele vai ver a correção como uma instrução. O sábio, ele não vai ver a correção como uma repreensão, vai ver como uma instrução. E ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. É aqui que vem a chave de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Queridos, eu acho isso aqui lindo, fantástico. Fantástico, 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 fantástico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a ciência do santo, a prudência. O cristão ele tem que ser prudente. Analista. O cristão, isso eu aprendi. Daí, ó. Eu recebi uma instrução dessa de pastor Neu Barreto. Eu tenho que ser analista. O cristão tem que ser analista, porque o discernimento vem com a análise justa, a balança correta. O que é o discernimento, querido? O discernimento é uma das prerrogativas, é um dos dons, é um dos talentos, pode-se dizer assim, para você entender, é um dos atributos que o cristão tem que ter hoje. Por exemplo, hoje falta discernimento para os cristãos para estar em certos meios. Hoje, a cabeça dos cristãos, eles vão em balada, eles vão em atrativos mundanos, pessoas que estão na igreja, tomam ceia. Houve qualquer youtuber que fala atrocidades contra a Bíblia, que tem uma inclinação contra a Bíblia, e tem cristãos que não têm esse discernimento. Não tem discernimento de escolher o santo e, em vez de escolher o santo, escolhe o profano e vive nessa vida. O discernimento de ter atitudes proativas, de ter atitudes que venham louvar a Deus, venha dignificar Deus. Queridos, é como eu falei, eu tive em 2016 uma mudança, uma transformação, uma metanoia muito grande. Eu já vinha de essa pegada de motivação há muito tempo. Eu sempre fui assim, um cara motivador. Mas cada dia você se torna mais sábio. Amanhã eu quero ser mais sábio do que hoje. Daqui a 10 anos eu quero ser mais sábio do que hoje. Eu tive na pessoa, né, de vários, eu tenho pastores que eu ouço constantemente, como eu falo com vocês. Hoje nessa época, né, eu tenho ouvido assim pastores que têm assim, animado meu coração, sábios que têm animado meu coração.
e tem trazido cada revelação que eu me animo. Agora, dentre as mais relevantes, tem uma que eu admiro demais. Admiro demais a sua sabedoria. E não é para dizer que essa mulher tem doutorado em teologia, doutorado em divindade, mas é uma mulher de uma excelência muito grande. Uma mulher que Deus inspirou de uma forma tremenda, como Débora, como Esther, né, como Abigail. O nome dela é Bispa Cleo. Por quê? Porque ela deu instrução na minha vida que me fez impulsionar para cima. Impulsionar para cima. Até hoje, eu vou fazer 4 anos agora que ouço o Bispa Cleo. Até hoje não tem um dia que não a ouço, porque ela grava programa diário e eu me inspiro até nela. Por quê? Porque eu tenho que fazer, se eu fui abençoado, eu tenho que abençoar pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa na vida eu tenho que abençoar com esse programa. E eu coloco meus talentos para fora. Eu tenho um canal também no Instagram que eu levo a palavra de Deus e desenvolvo meu talento. Lá como eu coloco, também uma das, dentre tantas habilidades relevantes que Deus me deu, é de tocar violão. Tá lá Pastor Oséias. Então eu coloco ali os hinos, né, que Deus me dá, que Deus me ensinou, e começo a louvar a Deus. Meu amigo, esses dias de quarentena para mim tem sido maravilhoso. Tem sido exponencial, como diz um dos sábios que eu ouço, Jeremias Pereira. Tem sido substância. Tem sido divino, queridos. O crescimento que eu tenho com essas pessoas, e já vem uma crescente, mas esses dias, porque o mundo parou, eu tenho sido muito abençoado com esse ensinamento desses sábios. São ensinamentos proativos, divinos, ativos, e você tem mudado a história de pessoas, histórias de nações, histórias de bairros, e assim por diante. Então, queridos, busque sabedoria. Não busque sabedoria dos tolos. Busque sabedoria de Deus. E assim, se fores sábio para ti, sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Queridos, o escarnecedor, só ele se suporta. Só ele, porque ninguém suporta o escarnecedor. Ninguém quer estar perto dele. Não é a pessoa dele. Todo mundo até respeita a pessoa dele, os sábios. Mas não quer estar perto dele, por quê? Porque ele só fala coisas tolas, coisas insanas, coisas depressivas. Só vai estar perto do próximo para poder subjugar o próximo de forma pejorativa, falando coisas que sempre leva o mal-estar do próximo, sempre trata o próximo com desdém, com descaso, com indiferença. Então, é o escarnecedor, mas o sábio, todo mundo quer estar perto. O sábio, ele já é por si só algo, um baluarte, porque ele sabe que ele não depende da sabedoria dele, ele depende da sabedoria divina. Então, queridos, é isso. E tem 3 fontes da sabedoria, né? A inspiração, iluminação e revelação. O que é iluminação? Quando você ora a Deus, Deus vai lhe iluminar. Ah, eu quero vender um carro. Você vai orar a Deus. Deus, me ilumina. Como é que for fazer para vender esse carro? A revelação, às vezes tem palavras da Bíblia que você não vai entender de logo pronto. De logo pronto. Você vai pedir revelação. Deus me dá revelação desse versículo. Dia depois, ou uma hora depois, ou um minuto depois, ou você ouvir uma palestra de alguém, Deus vai lhe dar essa revelação. Porque alguém que já passou por algo e pode lhe dar aquela revelação. Inspiração é você fazer algo para ajudar alguém. E isso que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque eu fui inspirado por Deus. Gravar esses vídeos todos os dias na quarentena. Eu falei, Senhor, o que é que eu posso ajudar as pessoas? Com os meus dons, com os meus talentos, que graças a Deus eu sempre coloco na prateleira, na mesa divina, para abençoar as pessoas. Deus falou, meu servo, você vai gravar um vídeo para abençoar, nem que seja uma pessoa. Se abençoar 1 milhão de pessoas, glória a Deus, aleluia. E a fonte de sabedoria? A fonte, você pode vir também, a fonte de sabedoria é o temor a Deus, que vem com oração, com a leitura da Bíblia, né? Tudo que vem de Deus, ela é fonte de sabedoria, que vem na leitura dos livros, ouça mensagens, leia livros. No ano passado eu li 48 livros, escrevi um que vai ser brevemente lançado.
E esse livro que eu escrevi foi um livro mesmo, livro mesmo. Eu escrevi um livro de escatologia, mas um livro bem sucinto, que eu procuro amanhã depois e vou preencher mais. Mas esse livro que eu escrevi já está selado, como diz João, para o tempo certo. Então, queridos, e Deus vai lhe inspirando, Deus vai lhe abençoando, Deus vai levando você a fazer coisas tremendas, extraordinárias. Né? Depois vou trazer aqui um testemunho daquilo que Deus me usou para fazer para as outras pessoas. Né? Quando eu me dispus a crescer, a ter um mindset de crescimento, ou seja, buscar sabedoria. O mindset fixo é aqueles que são tolos, que não querem aprender, mas o mindset de crescimento é aquele que busca a sabedoria em Deus. Então leia bons livros, livro divino, assista pregadores instrutivos, né? Pessoas que conhecem a Bíblia, que falam da Bíblia, domina a Bíblia no sentido de não para oprimir, mas para levar a palavra de vida para as pessoas. Né? Leia bons livros, escute bons autores. Né? A música também é uma fonte de sabedoria. Quando você está com música boa, ela inspira. Enfim, e você vai ter uma vida com a fonte divina todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Eu falo isso porque esse é o princípio que eu aprendi. Esse é o princípio que eu tenho usado até hoje. Esse é o princípio que eu desenvolvi. E graças a Deus, até aqui, Deus tem me abençoado. Então desejo para vocês, meu querido, sabedoria divina. Busque sabedoria.